Senhor presidente, eu trago na manhã de hoje dois assuntos bem básicos, que é alguma coisa que já foi até divulgado nas redes sociais e que a gente tem discutido ao longo do ano. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre a questão desses projetos de lei, dessas reformas que estão acontecendo, que a gente está discutindo, na nossa Previdência própria aqui de São Paulo Potengi. Queria deixar claro aqui para as pessoas e, e para muitos que entendem. E eu recebi uma mensagem de uma pessoa essa semana que deixou eu entender que a gente só está discutindo previdência por conta que é contra o prefeito, é porque é o mandato do prefeito, é. E eu tive até que me explicar e dizer, essas discussões, eu acho que hoje a gente votou aqui o terceiro projeto esse ano que fala sobre previdência. Ainda tem outro que a gente vai discutir próxima semana. E o ano de 2022 é que vai vir a verdadeira reforma da Previdência, que a gente vai discutir vários pontos que talvez sejam os pontos que vão ser mais debatidos, polêmicos, que é o próximo ano de 2022. Ah, eu queria aqui deixar claro e falo isso com segurança. A nossa previdência ela não está e não é deficitária. As reformas que foram feitas tiveram alguns pontos que eu fui até contrário aqui no plenário e continuo. Foram propostas que são impositivas pela emenda constitucional 103 e pela reforma nacional que teve do sistema previdenciário. Então a gente tem que entender que está se discutindo isso agora, não é porque prefeito A está no poder, ou porque não é isso não. A gente essa semana em reunião com o pessoal do Previsap, discutindo dois projetos, o diretor do instituto disse, eu só não entendo é porque está tendo essa discussão agora. É porque está sendo agora. E a gente está agindo com muita responsabilidade. Hoje a gente voltou aqui a Previdência Complementar. Por quê? Porque tem um teto agora. Se eu não me engano, é 6 mil e alguma coisa. Quem tiver com salário superior a esse valor, se ele não pagar o complemento, ele não vai conseguir se aposentar com um salário ou com a alíquota equivalente ao que ele ganha hoje. Isso é imposição da própria emenda constitucional 103. Então são discussões que tem que ser agora, não podia ter sido antes e nem pode ser amanhã. A gente vai estar discutindo na próxima semana o comitê de investimento a formação do comitê de investimento da Previdência, que já existe uma lei que é de 2014 e está sendo sugerida algumas modificações. Inicialmente eu tenho um ponto de vista contrário a alguns questionamentos do projeto que a gente está discutindo também. Mas está discutindo agora porque veio agora e porque está sendo obrigado a discutir isso agora. Mas eu lamento a falta de interesse dos servidores, que era para ter um maior interesse com essas discussões. Teve aqui já duas audiências públicas, praticamente, se for olhar em cima do percentual de servidores que tem no município, se eu não me engano, chega perto de 350 servidores, acho que é 340 e alguma coisa. A gente não teve aqui, talvez, um quantitativo de. O maior quantitativo que deu aqui talvez tenha sido de 20 ou 30. E por questão de justiça, até registro aqui, que foi por um grupo de agentes de saúde e de endemias que eles sempre marcam presença quando tem reunião aqui para discutir o papel dos servidores. Tirando esse grupo, o resto é a representação aqui, os outros segmentos realmente não é satisfatória para a discussão. Ter essa discussão do comitê gestor de investimentos, está tendo uma orientação através de uma consultoria, inclusive de ter que diminuir a participação do número de servidores, porque não tem quem participe dos conselhos. Não tem, presidente. Quem queira participar dos conselhos para discutir, para ter a responsabilidade de estar discutindo sobre o futuro, que é a nossa previdência. Eu sou servidor também. Quando eu venho para cá discutir e falar isso, é porque eu estou com responsabilidade em algo que eu sei que é meu também, que é meu futuro. E não tenho medo de discutir com ninguém. Agora, essas discussões está tendo agora porque está sendo agora. Os regimes de previdência própria no Brasil, na grande maioria, foram de 2014 para cá. Não teve problema ainda. Hoje a gente tem cerca de 6 milhões de reais em caixa no Fundo Previdenciário Municipal. Era para ter mais. Por quê? Porque já foram diversas aposentadorias
conversando com o diretor do próprio instituto, tem uma estimativa que era para ter já 15 milhões de reais no fundo previdenciário. Mas por quê? Porque as pessoas contribuíram para o INSS, regime jurídico próprio. Quando vem solicitar aposentadoria aqui e fazer a transição para o sistema jurídico do município, o INSS tem a obrigação de transferir aquelas contribuições que foram feitas pelo INSS para o regime próprio de previdência. E não foi feito ainda. Mas o nosso regime não é desfitário. Não existiu essa questão que eu vi pessoas falando essa semana conversando, que o ex-prefeito roubou. Não existiu isso. Foi entregue no dia 31 de dezembro, foi prestado conta. Existe parcelamentos? Existe parcelamento. São 2 parcelamentos que existem. Dentro da contribuição patronal, não do servidor, que é um ato legal. O próprio gestor atual, se daqui em 2022, 2023, 2024, se acontecer uma crise e não tiver condição de dar sua contribuição patronal, ele também pode fazer um parcelamento também. Mas não existe essa questão de desvio, queria deixar claro. Não existe desvio, não existe a questão de déficit previdenciário. Agora, o que está se discutindo hoje com essas mudanças desses projetos de lei, nessas propostas, é para que não venha a haver um déficit. Não venha a haver, falando curto e grosso, uma quebradeira do sistema previdenciário municipal. Se houver o gerenciamento e a transparência da forma que está sendo hoje, se a gente discutir os projetos de lei com responsabilidade e com apoio dos servidores, que são os beneficiários do sistema previdenciário, não tem como dar errado. Agora, se não tiver participação e se não houver essas mudanças que tem que acontecer, aí realmente vai acontecer lá no futuro uma situação que pode haver um problema sério com o nosso regime de previdência. Mas eu queria deixar claro aqui, senhor presidente, que a gente está discutindo tudo com muita responsabilidade. E repito, está discutindo agora porque a proposta de reforma dos regimes próprios a nível de Brasil está sendo agora. E o que decidir agora vai valer por muitos anos para frente.